Biodiesel funciona bem nos motores? Você vai saber agora. Agropecuária e sustentabilidade. Você tem acompanhado aqui no nosso Jornal do Agronegócio uma prosa comandada pelo jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, com Donizete Tokarski. Ele é diretor superintendente da UBRABio, e também Luiz Gustavo Vicente, especialista em desenvolvimento de motores de alta performance da VR3 Engine Consulting. Na ocasião, eles comentaram sobre os mitos que envolvem o etanol. O momento é de bastante atenção quanto aos biocombustíveis, principalmente por conta da alta do diesel provocada pela guerra no Irã. Neste episódio, eles falam sobre o tema, derrubando desta vez os mitos sobre o biodiesel. Como é que se comporta aí com o rol de informações que o senhor tem, o biodiesel nos motores? Primeira coisa, Estevão, é importante destacar o seguinte: o motor, ele é uma evolução técnica. A nossa saúde não pode depender do motor. O motor tem que ser adequado à qualidade de vida das pessoas. O biodiesel, no nosso caso aqui falando biodiesel, o Luiz falou muito bem do etanol, o biodiesel é um produto de excelente qualidade. Nós não podemos vincular um produto de excelente qualidade com a questão tecnológica que, porventura, não esteja devidamente desenvolvido. Nós temos que buscar o melhor combustível para a sociedade. Entretanto, nós estamos passando ainda por essa fase do fóssil, e como eu disse para você, quando eu era caminhoneiro, tratorista, a borra no diesel acontecia. A gente tinha que sangrar o burrinho para poder tirar a borra. Ora, nós tínhamos o diesel S5000, não tinha biodiesel naquele tempo, e já tinha os problemas nos motores, o entupimento, etc. O que acontece, de fato, com os combustíveis, e aí são todos combustíveis, é a falta de boas práticas. Estevão, eu estou há mais de 20 anos nesse segmento do biodiesel. Nunca recebi uma informação técnica, científica, comprovando que é o biodiesel que dá o problema no veículo. Sempre é o combustível, e o combustível, o biodiesel, é apenas 15% dessa mistura. Os 85% são combustíveis fósseis, que da mesma forma, se eles forem tratados isoladamente de maneira inadequada, eles também vão sofrer os processos, principalmente pela presença de água. Nós temos recentemente feito visitas técnicas a partir de um consultor da UBRABio em propriedades e também em propriedades rurais, em usuários de combustíveis. E chega lá, está o tanque do combustível com a torneira que seria para fazer o escoamento do produto inadequado que se deposita no fundo do tanque, o dreno. Às vezes o dreno está num nível superior à saída do combustível. A tampa que tem que ser isolada daquele tanque, ela está com a borracha ressecada, entrando umidade em demasia. O que nós temos que aprender é que todo combustível tem que ser tratado com cuidado. Todo combustível, toda máquina tem que ser tratada com cuidado. Não é simplesmente abastecer, deixar lá de qualquer maneira e utilizar esse combustível. Então, falta cuidado. Há poucos dias, nós fomos fazer uma visita numa empresa agropecuária e lá o tanque tinha anos que não estava sendo limpo adequadamente. Então, esse tanque, lógico que tem o que ali dentro? Tem uma quantidade de bactérias, tem a quantidade de resíduos, tem a quantidade de água que não pode ser transportada para o motor, mas só que da forma que estava sendo feita, estava sendo levada para o motor. Então, o agricultor que está nos ouvindo agora, nosso parceiro, por que o agricultor é nosso parceiro? Porque o biodiesel, como eu disse, ele destaca parte
da soja produzida no Brasil como um novo mercado. Se nós não tivéssemos essa produção de biodiesel, nós não teríamos essa produção de carne que o Brasil tem hoje, Estevão, que é 50% mais barata que o mercado da Europa e dos Estados Unidos. E o Brasil é o grande exportador de proteínas hoje por conta do quê? Por conta desse processamento da soja que tem no Brasil. Então a gente não pode analisar a partir de informações inverídicas, e repito aqui, inverídicas, que é o biodiesel que causa o problema. Falta seriedade nessa análise por algumas instituições que não têm o compromisso do desenvolvimento do Brasil. O biodiesel é um produto que está ancorado nesse processo de desenvolvimento. Quanto mais a gente colocar biodiesel no Brasil, maior será o nosso desenvolvimento industrial para produzir alimentos de qualidade, para atender não só o Brasil, mas o mundo todo. É interessante que ambos derrubaram, né, presumo, esses mitos que rondam o mercado e chamaram atenção para a nossa autorresponsabilidade, né? Nós temos a manutenção preventiva e não corretiva, né? Limparmos bem os tanques, então muitas vezes a culpa é nossa, né? Não pode ser acreditada aos biocombustíveis. Pessoal, para os dois agora, qual o futuro dos biocombustíveis? Ô Luiz, de certa forma, o Donizete já propôs aí, ou expôs uma expectativa bem otimista ou realista, como queiram, no caso do biodiesel, né? E no caso do etanol, qual o futuro desse combustível que você vislumbra para o país? Eu acho que vai depender do Brasil. Nós estamos na posição de determinar qual é o futuro do etanol no Brasil, né? No mundo, na verdade. O que a gente fizer no Brasil vai espelhar no mundo, porque nós somos o segundo maior produtor de etanol mundialmente falando. Nós somos quem tem mais experiência, com mais tempo de utilização desse combustível em veículos de linha, muito mais tempo. Só nós temos a tecnologia Flex adotada e funcionando nos nossos veículos, né? Então vai depender muito do que nós fizermos no presente e o nosso projeto para o futuro. Eu acredito que o motor do futuro vai ser, a utilização dos motores, né, veículos de linha, não os de grande porte, mas veículos de linha vai ser motor etanol híbrido. Então, com a recuperação de energia durante a frenagem híbrido, mais utilização de motor etanol. Então, eu acredito piamente que o futuro vai ser esse, por todas as propriedades do etanol, né? Eu sou um grande entusiasta do etanol. Eu tenho um projeto também de motor ciclo diesel, o Donizete, trabalhando com etanol. Então, um motor com ignição espontânea, trabalhando com etanol. Com alteração de algumas propriedades do motor, a gente consegue fazer a autoignição do etanol também, né? A Scania tem um projeto desse em 2014 também, e o meu projeto é para veículo de competição. Eu trabalho com veículos de competição, o meu projeto era exclusivamente para a categoria Copa Truck, para trabalhar com motor ciclo diesel etanol. Então, e já existem outras empresas agora também iniciando esse projeto de alteração de ciclo diesel etanol, começando aí, se eu não me engano, a empresa se chama Iox. Então vai depender muito dessas nossas atitudes no presente momento, a legislação ajudando, né, principalmente conscientizando a população, né, porque hoje em dia, toda vez que sai uma notícia, vamos aumentar o teor de etanol na gasolina, todo mundo fica preocupado. Mas, primeiro, nós dissemos aqui que o principal problema do etanol é quando tem excesso de água, e esse etanol que é adicionado à gasolina é o etanol anidro, não tem água, não tem presença de água. Ele não aumenta a corrosividade do combustível. Então, os mecanismos dizem, o motor a álcool dá problema. Não, é a água que dá o problema, é causada por má gestão de armazenamento do combustível. E o etanol que é adicionado à gasolina é anidro, é puro, não tem água, ele é só o etanol, né? Então ele não vai ocasionar esses problemas. Está aumentando a octanagem, melhorando a qualidade do combustível, estamos andando cada vez mais na direção de motores 100% etanol, evitando qualquer problema de contaminação por água, né? Então, Ô, Luiz, antes de encerrarmos com o Donizete, a visão dele também, a palavra ou o termo flex, então, pela leitura que faz da sua resposta, vai continuar sendo uma mensagem, uma palavra-chave, né? Isso, ou ele vai ser flex, ou o combustível deve ser flex, e eu acredito que não, eu acredito que ele deva ser 100% etanol, que a gente tenha que diminuir cada vez mais o consumo de gasolina, usar a gasolina, só as propriedades essenciais da gasolina enquanto combustível, e incentivar cada vez mais a quantidade de utilização de etanol, principalmente alguns veículos saindo 100% etanol híbrido, que hoje a gente não tem nenhuma solução desse tipo. O que aconteceu nos anos 80, aquele início do pró-álcool, né, o Estevão, que é o incentivo de motores 100% etanol, de novo, foi só feita uma alteração para o que o motor precisa para conseguir funcionar com etanol, não para ser o melhor combustível com etanol. Vamos focar no melhor desenvolvimento de motores etanol. Isso nunca foi feito no Brasil e a gente está no presente momento importante, no ponto-chave, com todas essas crises acontecendo, para olhar com carinho para essa direção. Cara, Donizete, para fechar,
que o senhor vislumbra em relação ao biodiesel? Bom, primeiro, todo combustível tem a condição de ser aproveitado em diversos tipos de motores. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode produzir veículos leves no ciclo diesel, né? Da mesma forma que o setor de etanol busca a utilização de etanol em veículos pesados, nós também temos aqui uma proibição no Brasil. Você vai na Argentina, no Uruguai, terá o carro 1000, vamos chamar assim, com diesel, ou biodiesel. Nós podemos avançar em todos os setores. E a eficiência energética dos motores ciclo diesel são extremamente significativas. O que nós precisamos é de analisar qual o melhor combustível para a sociedade, qual o melhor combustível que nós temos no Brasil, qual a maior disponibilidade de matéria-prima, de tecnologia que nós temos no Brasil. E o Brasil, ele vai caminhar muito com os biocombustíveis. Espero que nos próximos anos nós tenhamos não só o biodiesel, o etanol, mas também o biometano em uma maior participação, também o SAF, que é o bioquerosene para a aviação. Todos esses biocombustíveis estão associados diretamente à agricultura. E é o que eu parabenizo todos os agricultores por esse excelente trabalho que estão fazendo. E cada vez mais, Estevão, o que nós precisamos de ter é diálogo entre os setores para criar conhecimento. O que falta muito é informação sobre esses benefícios que os biocombustíveis proporcionam, desde o agricultor até o consumidor final. E assim, nós vamos levando aqui, estamos sempre à disposição para debater esse assunto com quem quer que seja, para trazer mais informação e sinceramente, colocar dados técnicos para que a gente possa evoluir nesse processo. Para você estar sempre bem informado, inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho para receber notificações. Mas faça isso nos 4 canais do YouTube do Paracatu Rural. Paracatu Rural você já conhece, mas também agora nós temos o Paracatu Rural Mercado Agro. Nele, conteúdos de mercado, notícias que influenciam as negociações de mercado do agro. Também tem o canal Escola do Campo, onde nele vamos publicar o nosso conteúdo mais técnico. E ainda o Paracatu Rural Cortes, com resumos do que a gente tem preparado para você. Vai no YouTube, inscreva-se e acompanhe sempre o nosso conteúdo que a gente traz aqui com muito carinho para você, e te peço também para compartilhar com seus amigos. Deus se inclina aos que esperam nele. A Bíblia revela que Deus dá atenção especial àqueles que nele esperam. Assim como Davi clamou e foi ouvido, como em Salmos 40, verso 1, o povo hebreu também experimentou esse cuidado. Mesmo após 400 anos de espera, encurralados diante do Mar Vermelho, o livramento veio. Moisés profetizou: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Naquela noite o mar se abriu e a perseguição cessou para sempre. O segredo está na confiança. Se você se sente sem saída, lembre-se: o mesmo Deus que agiu no deserto peleja por você hoje. Mantenha a fé, pois em breve você testemunhará e glorificará a vitória que Ele preparou. Leia a Bíblia, acesse o aplicativo Bibli.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.